Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais um testemunho que edifica. E hoje nós estamos aqui com a nossa amada irmã Maria Rita, que irá contar o testemunho dela, tudo que Deus fez com ela nessa trajetória que ela está caminhando. E eu convido a você a ficar conosco até o final. Tenho certeza que você vai ficar impactado com o testemunho da nossa amada irmã. A paz do Senhor, irmã Maria Rita, tudo bem com você? Pai Senhor, irmã Ivone, tudo, graças a Deus. Eu estou muito feliz de poder receber você aqui, né? E nós conhecemos o teu testemunho, o que Deus fez na sua vida. Eu Amém. espero que o teu testemunho venha edificar muitas vidas Amém. e que ele voe e que vai transformando vida. E nós vamos Amém. ganhando, né? Com isso. O reino estará Isso. ganhando conosco, né? Então, Verdade. se você quiser começar o teu testemunho, esteja à vontade. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Tem pessoas que antes diziam para mim assim: por que você não conta seu testemunho? Grava o seu Que testemunho. lindo! As Primeira pessoas vez. viviam dizendo Olha para só. mim poder gravar. Até minha esposa outro dia falou para mim: grava o seu testemunho. Eu falei: ah, não, eu acho que não dá certo esse negócio. Mas chegou o dia, né, Maria Aí Rita? chegou esse dia hoje e eu Que quero bênção. cumprimentar todos. Estou aqui para edificação da sua vida e para dizer que Deus ainda faz milagre. Amém. Ele tira do monturo e coloca para sentar no lugar de príncipes. Amém. Outrora eu me via lá fora no mundo, morava em São Paulo e, e eu não tinha mãe. Eu vivia com meu pai, eu e minha irmã. Minha irmã veio a falecer, ficou só eu. E aquele que tem chamado, vocês sabem como é que é. Não tem escolha. Não tem escolha e é uma perseguição, o demônio faz de tudo para tragar a vida e você vai passando aquelas lutas e você não entende o porquê. E muitas das vezes eu chorava, criança, 13, 14 anos, eu chorava. Meu pai se casou, foi embora, fiquei sozinha. Minha família morava no quintal, mas ninguém ligava para mim, eu morava num quartinho. E eu nesse quartinho comecei a ir para as festas, comecei a ir para os bailes, depois me misturei com traficante, com drogado. Cheguei a guardar dentro da minha casa mais de uns 30 quilos de cocaína, de maconha. Que eu era, se a polícia me pegasse, eu pegaria uns 30 anos de cadeia. E ali fui indo, mas lá dentro do meu coração algo falava para mim que tinha jeito para mim. Lá no fundo do meu coração. Eu cria que existia um Deus, mas não sabia de Jesus. E ali o tempo foi passando, foi passando. Conheci um moço, comecei a namorar com ele com 15 anos. E um dia ele me enforcou, nós brigando. Ele me enforcou e eu vim a falecer. Eu sei que eu faleci. E eu fiquei estirada na cama e eu caí dentro de um buraco. O meu espírito caiu dentro de um buraco negro. E eu fui descendo nesse buraco negro. Eu não conhecia Jesus. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, nem que ele morra, mas o Senhor faz ressuscitar. Amém. E eu desci nesse buraco negro, irmão, nem de olho fechado, não é tão negro, não é negro como esse buraco era. Meu Deus. E eu desci aquele buraco, fui descendo, 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 e é coisa rápida, coisa de segundo, assim, descendo. E nessa que eu fui descendo, eu gritei: Deus, me ajuda. E uma mão me pegou e me jogou dentro do meu corpo de volta. Tanto que quando eu voltei, a pessoa que tinha me enforcado estava parado me olhando. E o susto foi tão grande que eu, em vez de sair de perto dele, eu abracei ele. Eu abracei ele de tão desesperada que eu fiquei e falei para ele: quanto tempo eu fiquei assim? Ele falou: uns 5 minutos. Você estava morta. Você não estava respirando mais. E o Senhor me trouxe de volta. E aí o tempo foi se passando e as coisas foram acontecendo. Irmãos, é muita experiência. Porque se eu vou falar tudo, eu vou ficar aqui a tarde inteira. E ali Fique à vontade. o tempo foi se passando, o tempo foi se passando, e as coisas acontecendo, e nada dava certo na minha vida. Tudo que eu fazia dava errado. Tudo que eu fazia dava errado. E um dia eu estava com esse mesmo namorado num lugar
E a gente começou a brincar, a gente estava sentado na calçada, era uma meia-noite e pouco, a gente começou a brincar. E eu comecei a gritar socorro. E de longe, eu vi um homem de chapéu e uma capa preta até embaixo. E esse homem veio na nossa direção. Irmãos, eu não preciso mentir aqui. Esse homem não tinha rosto. Ele não tinha isso nosso aqui. Era um buraco. E ele passou por mim. E só eu que vi. E o moço que eu namorava não viu. E ali o tempo foi se passando, e as coisas foram acontecendo. Minha vizinha me chamava sempre para ir para a casa dela, e ela era cristã. Ela já faleceu. Chamou ela de Mãe Leleza. Beleza. É. E eu ia sempre para a casa dela. Lá ela me dava comida, lá ela me aconselhava. Eu passava muitas das vezes roupa para ela, ficava lá na casa dela e ela sempre falava de Jesus para mim. E ela começou a falar de Jesus. E ela começou a me levar nos cultos. Ela congregava na Batista. E começou a me levar nos cultos. E eu gostei daquele negócio. Solta o cabo da nau. E eu achava lindo aquele hino. E às vezes eu sentava bem na frente só para me ouvir. E para mim ver as mocinhas cantando na frente. E eu ficava ali olhando aquilo e achava lindo. Nunca imaginava que Deus fosse fazer o que Ele fez hoje. E ali o tempo foi se passando e eu aceitei Jesus. Não permaneci. Eu aceitei Jesus umas 10 vezes. Umas 10. E a última vez que eu aceitei Jesus, uma amiga estava junto, e na hora que eu estava na frente, com o pastor abraçado, assim como o pastor me abraçou, eu vi quando a minha amiga falou de novo, mas ela não sabia que ali era a última vez. E ali eu comecei a ir, e Deus começou a trabalhar. E eu comecei a louvar, irmãos. Eu ensaiava corinho de fogo, ensaiava esse corinho de fogo em casa, sozinha, e quando o pastor dizia assim, quem quer louvar? E eu levantava a minha mão, na minha inocência. E eu ia lá, minha colega falava que eu arranhava tudo, sabe? Mas eu louvava. E eu fui indo. Chegou um dia, Deus levantou um vaso dentro da igreja, e esse vaso veio até a mim, e colocou a mão no meu peito e disse, eu te chamei para o louvor. Eu com essa voz rouca, eu canto, é porque vocês não viram eu cantando. Eu com essa voz rouca, eu dizia, Jesus, mas eu vou cantar desse jeito. E Deus começou a falar, e começou a usar os vasos. Começou a usar as pessoas. Aí um dia eu estava na minha congregação, onde eu congregava, e eu estava sentada assim no banco, no canto, e eu falei, hoje eu não vou, Jesus, hoje eu não vou louvar. O Senhor vai ter que falar comigo alguma coisa para mim poder ir. E nessa que eu estava sentado, o pastor disse, quem quer louvar? Que ele não chamava pelo nome. Aí eu falei, eu não vou, Jesus. E tinha uma irmã atrás de mim. E essa irmã me cutucou e disse, vai louvar. Aí eu olhei para trás e pensei comigo, por que essa mulher está mandando eu louvar? Não sabia eu que aquela ali seria minha mãe na fé. E ali eu levantei, fui lá, louvei, Deus operou, fez o que tinha que fazer. Quando acabou os cultos, no outro dia, essa minha mãe na fé foi na casa da vizinha orar. E eu estava lá. E ela disse assim para mim, irmã, quando você estava louvando ontem, o Senhor me mostrou um CD e o teu rosto na capa do CD. Ah, que alegria que me deu. Aí ela falou assim, e eu queria que você ajoelhasse, porque eu quero orar por você. E o Senhor mandou eu te ajudar em oração. E ali ela orou por mim, Deus bradou na terra, irmãos, de uma maneira assim tão linda, que até eu fiquei impressionada. E aquilo acrescentou a minha fé. E ali ela começou a fazer campanhas comigo. Não sei se vocês que eu tinha pai, mãe que me ajudava, não. Eu morava sozinha num quartinho, que chovia em cima e minava água embaixo. Tinha nada, irmão, nada. Nada. E eu posso dizer nessa tarde que Deus ele muda a história. Você pode não ter hoje, mas lá na frente, se você for perseverante, Deus vai te dar tudo que você sonha. Tudo que você imagina, o Senhor faz.
E ali ela começou a fazer campanha comigo e fazia 7 dias, terminava aquele 7, começava a outra. Tinha vezes que ela chegava em casa 9 horas da noite, mas ela estava lá me ajudando, ali, junto comigo, e orando, e orando. E aí começaram os convites, me chamar para louvar. E eu cantava como? Em cima do CD. E ninguém percebia que eu cantava em cima do CD, porque eu cantava bem certinho. E ali eu comecei os convites, e Deus usando ela, e Deus falando o que ia fazer, e Deus ungindo minha garganta, e Deus trabalhando, e ela orando, e os convites vindo, e aí eu comecei só louvando. Aí um dia, eu tinha sido convidada 3 dias, porque lá em São Paulo eles não chamam um dia só a pessoa, eles chamam 3 dias. Por exemplo, e se eu sou a cantora, só eu sou a cantora, ninguém mais canta. Canta os grupos das irmãs, tudo, mas cantora assim, avulso não tem. E ali tinha sido convidada e ela não sabia. E ela disse assim: Ô Maria Rita, você vai ser convidada para cantar no lugar. Só que ela não sabia que eu já tinha sido. E Deus vai te usar para repreender o pastor da igreja. Pensa nisso, irmão. E ali se depois, se você quiser cortar, você corta, tá? E ali ela chamou. Ali ela falou isso comigo e ficou assim, tudo bem. Aí eu falei para ela, eu já fui convidada, 3 dias no congresso. Ela, tudo bem. Então eu fui esses 3 dias. Cheguei lá, eu cantei o primeiro dia, louvei o segundo, no terceiro, irmã. Quem disse que eu consegui louvar no terceiro dia? E o Senhor dizia para mim, não, e eu lembro até hoje a palavra, o Senhor me deu Jeremias 7. Olha que isso tem anos, hein? Mas quando Deus fala, a gente não esquece. E ali eu levantei, o Senhor me deu essa palavra, e eu comecei a exortar as igrejas, exortar o povo, e comecei a exortar, e Deus repreendeu, fez o que tinha que fazer no lugar, não vou falar o nome do lugar, fez o que tinha que fazer no lugar. E quando acabou o culto, um moço chegou para mim e disse, eu queria que você fosse pregar na minha igreja. Eu falei, mas eu não prego. Ele disse, o que você estava fazendo lá na frente, então? Você prega assim, eu quero você lá. E aí comecei a trazer uma palavra aqui, e Deus ele é sábio, irmãos. O Senhor, ele é sábio. Ele nunca vai pegar você e jogar você no meio de uma multidão logo de cara. O Senhor foi colocando, olha, dava 3 passos, já terminava a igreja do moço, do pastor que eu fui. Aí Deus começou a levar ali, começou a levar lá, e o Senhor começou a trabalhar. O Senhor começou a trabalhar, mas o engraçado é que eu não queria orar, eu queria só pregar e cantar. Aí o Senhor me chamou para a oração, que é um negócio forte, né? Porque sem oração nós não chegamos a lugar nenhum. Sem propósito com Deus, eu digo, sem medo de errar, irmãos. Eu cheguei até aqui por causa das orações. Quantas vezes de madrugada, naquele quartinho atrás da porta, e chorando e falando com o Senhor. Muitas das vezes eu levantava de manhã, ia para a consagração e eu não tinha nem o que comer e nem o que beber. Mas Deus ele é maravilhoso. Ele preparava lugares assim, preparava pessoas. Eu me lembro um dia que eu levantei pela manhã e fui para a consagração. E quando eu cheguei na consagração, orei, acabou a oração, saí e encontrei uma irmã. E ela disse, Maria Rita, o Senhor colocou no meu coração para você ir lá em casa amanhã, meio-dia. Mas eu tinha conversado com o Senhor, porque filho de mineiro, vocês sabem como é que é, né? Gosta de polenta, frango com quiabo, essas coisas. E eu tinha falado com o Senhor, eu queria tanto comer isso, porque a minha família tinha comprado uma casa e tinha ido embora, e eu fiquei sozinha no quintal. E eu comecei a falar, Deus, eu queria isso, comer isso, e fui falando, falei tudo. Aí nesse dia, ela falou que era para mim no outro dia, na casa dela, meio-dia. Aí no outro dia eu fui para a oração, e de lá eu fui na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, tinha uma mesa bem comprida, com uma toalha coberta, uma toalha de mesa assim coberta, e ela destampou e disse assim, o Senhor mandou eu fazer tudo isso aqui para você comer. Tudo que eu tinha falado com o Senhor colocou naquela mesa. Deus de detalhes. Então, o Senhor, ele cuida da gente.
Muitas das vezes a gente pensa que a gente está só, que a gente está abandonado. Eu posso dizer que Deus não desampara ninguém. Ninguém. E ali eu comecei a orar e eu senti o sabor da oração, né? Eu vi como eu vi as mãos do Senhor assim, Deus me colocar em congressos, irmão, que não sei se os irmãos já ouviu falar AD Perus. Já. Irmão, eu cheguei a louvar ali, Uhum. mais de 5.000 pessoas. Deus levou um pastor na minha casa, da minha avó. Minha avó contou a minha situação para ele, e eu já era crente, e contou para ele, e ele disse assim para mim: eu quero você na minha igreja, que eu quero ver você louvando. E ele me levou, e desse dia em diante, ele é da AD Perus, ele começou a me levar na AD Perus. Ele chama pastor Raimundo, a esposa dele, a irmã Cida. E ele começou a me levar nas igrejas. Conforme eu cantava na igreja dele, as outras igrejas vinham, via e me convidava. Irmão, congresso assim que eu ficava imaginando, Jesus, como é que o senhor pode me colocar num lugar desse? Mais de 5.000 pessoas, batismo, que lá, não sei se vocês já viram o batismo, como que é. E isso só acontece através da oração. Porque Deus, se Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida, pode ter certeza, se você orar, aquilo que o Senhor falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Porque hoje, nos dias de hoje, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Muitos querem a benção, mas não querem pagar o preço. Mas não querem orar, não querem jejuar, não querem consagrar. Quando o pastor coloca uma oração, ai, começa já a reclamar, para que isso? Não precisa disso. Sem oração nós não chegamos a lugar nenhum. E tudo é pela oração. Se nós não orarmos, o Senhor não vai abrir porta. E o Senhor começou a abrir as portas para mim. Começou a abrir as portas, começou a falar comigo mesmo. O Senhor não usava profeta mais para falar comigo. Até hoje, assim, é muito difícil Deus levantar um vaso para falar comigo. Não que eu sou melhor do que ninguém. Porque quem ora, a irmã Ivone sabe disso, que quem ora, antes do profeta chegar até ela, o Senhor já falou com ela. Já. Entendeu? Se algo for acontecer com seu filho, o Senhor já te alerta antes. Manda orar. E manda orar, e manda buscar. Muitas das vezes nós estamos assim, lavando louça, porque Deus tem um mistério com nós na pia, né? Tem. O tanque. A gente está dando tanque, lavando no quintal, Verdade. a gente está lavando a louça assim, o Senhor fala assim para a gente: vai lá, tira lá 5 minutos de oração. E a gente, muitas das vezes, a gente não entende. Teve um tempo aí, eu vou cortar porque é muito grande. Teve um tempo que eu tenho um CD gravado. Como a irmã falou, meu rosto está na capa do CD. Meu rosto tá na... Deus fez coisa linda no CD. Deus preparou a cantora desde o Vale. Tirou ela daqui dos Gideões e levou lá para São Paulo para colocar. Eu fui morar de aluguel, meu pai vendeu a casa, me deixou na rua. Eu passei um processo muito grande. Porque quando Deus quer trabalhar na nossa vida, o Senhor, ele fecha as portas para poder trabalhar na nossa vida. Se ele tiver que matar, ele mata. Se tiver alguém para impedir o trabalhar de Deus na sua vida, ele tira aquela pessoa do seu caminho, mas que ele faz, ele faz. E ali, o Senhor teve que fazer várias coisas na minha vida para mim ir morar de aluguel. E nessa que eu fui morar de aluguel, o Senhor trouxe cantora desde o Vale, daqui de Gideões, e colocou para morar do lado da casa que eu estava morando, no mesmo quintal. Eu passava, cumprimentava, ela me cumprimentava. Aí, como eu estava no círculo de oração com as irmãs, eu disse para ela: você não quer ir cantar lá na igreja? Só que a gente não tem dinheiro para te dar. Vai lá louvar, nossa igreja é pequenininha, é uma benção. Ela: tá bom, eu vou. Só que ia fazer o solo era eu das irmãs. E ela não tinha me visto louvar. E quando ela me viu louvar, ela disse: eu vou te levar você para a gravadora. E ela levou. Comecei a viajar com ela de avião. Ela pregava, ela cantava e eu pregava. Viajamos para Minas Gerais, para um monte de lugar. Aqui no Matinho nós ficamos 8 dias. E Deus começou a trabalhar. E ali saiu o meu CD. Quando chegou, irmão, Deus é tão lindo. Quando faltava 5 letras para colocar no meu CD, eu já estava a ponto de desistir. Mas estava no monte orando. Eu fiz 2 anos no monte orando sozinha pela manhã.
E ali eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer para colocar essas 5 letras? Eu não tenho essas 5 letras. E aí um dizia, coloca o hino da harpa. Eu não quero colocar o hino da harpa. Quando Deus tem um propósito, não adianta. E ali uma irmã à tarde falou, vamos ali numa tarde da benção? Eu falei, não quero, vamos lá, vamos lá. E aí fui. Cheguei lá, sentei lá no último banco. Aí, como todo mundo me conhece, a irmã Cília disse, Maria Rita, vem louvar um hino. E eu fui para frente e louvei. E o pregador sentado. E louvei, sentei. Aí o pregador foi pregar. Ele pregando, ele olhou para mim. Ninguém sabia que eu estava gravando. Só eu e a Deise. Ele olhou para mim e disse assim, Deus manda dizer assim que todo mundo vai ter que ouvir o teu CD. Aí eu já fiquei assim. Aí sentei, tudo, ele continuou a pregar. Daqui a pouco ele parou no meio da pregação e falou, ô irmã, fique de pé. O Senhor mandou eu fazer algo por você. O Senhor disse assim para mim que quando você for gravar, quantas letras de hino você precisar, porque eu sou compositor. Se você quiser, eu te dou a letra do hino. Na hora eu disse, pois eu estou gravando para meio de todo mundo, eu queria ver ele voltar para trás. Eu falei para ele assim, pois eu estou gravando e eu preciso de 5 letras. Ele falou, então me procura no final. E eu procurei ele no final e ele me deu as 5 letras do hino. Irmão, pensa num tanto de CD que eu vendi. Eu tinha amigo que pegava de 50, levava, daqui a pouco só voltava com o bolo do dinheiro. Pegava outro e, olha, Deus fez coisas lindas assim, coisa linda assim, coisa linda. E aí Deus começou a falar para mim, eu vou te tirar desse estado e vou te levar para outro, vou tirar você desse estado. Não usou profeta, não. Ele falou para mim. Ele falava comigo. Aí a primeira casa que eu fui morar de aluguel, eu estava chegando e eu disse, Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? E o Espírito Santo disse assim para mim, eu estou te tirando você de perto dos teus amigos, aos poucos. Porque o lugar que eu vou te levar é muito longe. E ficou por isso. Aí eu fui morar na segunda casa, ele não disse nada. Aí eu mudei para a terceira casa, a terceira e última casa. Eu mudei num feriado, quando foi no outro dia eu fui trabalhar, quando eu estava chegando do serviço, que eu virei esquina, eu escutei aquela voz que disse assim, te prepara, que essa é a última casa que você mora de aluguel. Eu vou te tirar você desse estado e vou te levar para outro. Foi tão forte a voz que meu coração encheu de alegria e o pastor Raimundo morava na mesma rua e eu entrei dentro da casa dele dizendo, pastor Raimundo, eu vou embora. Deus falou que eu vou embora. Ele ficou olhando assim para mim com aquela cara triste, porque ele sabia da minha situação. Não tinha Coitado. Ele olhou assim para mim, tipo assim, coitado, tá acreditando. Falei, pastor Raimundo, eu vou embora. Deus falou que eu vou embora. E aí, passados uns dias, o meu, que é meu esposo hoje, me chama no Facebook e começa a conversar comigo. Branquinho assim, que nem teu filho. Bem assim, branquinho. Até os olhos meio clarinho, igual o dele. E ali ele começou a me chamar no Facebook e conversando, e eu, como esse negócio, né? A gente fica meio assim assombrado. Aí eu disse, não quero. Ele disse, então eu vou deixar meu número e você me liga. E um dia eu estava sozinha, triste, eu disse, eu vou ligar, não vai dar nada mesmo. E eu liguei. E nunca mais nós paramos de falar e estamos casados, faz 9 anos. O Senhor preparou tudo, o Senhor preparou o vestido, o Senhor preparou tudo. O Senhor é um Deus, se a gente permanecer na presença dEle, Ele cumpre promessa. Ele cumpre na nossa vida. Porque muitas das vezes nós queremos a bênção, mas não queremos obedecer o mandamento do Senhor. Não queremos andar como o Senhor quer que a gente ande. Aí a gente olha para outra pessoa e diz, mas fulano pode, mas o que Deus tem comigo, o que Deus tem com a irmã Ivone é diferente. O que tem comigo é comigo, com a irmã Ivone é diferente. Cada um, o Senhor trabalha de uma maneira diferente. Então, se o Senhor te chamou assim, fica assim. Não mude. Fique, obedeça. Tem oração? Venha para a oração. O pastor falou, olha, vai ter a escola dominical, venha para a escola dominical, obedeça. Porque a obediência
ela excede bênção. Porque o meu pastor de São Paulo, ele, pastor Márcio, ele é um pai. Ninguém acreditou, mas ele acreditou. Todo domingo eu cantava. Todo domingo Maria Rita canta. Eu tenho hora que eu vou dizer, Jesus, esse povo vai me bater qualquer hora. Maria Rita canta. Aí tinha pessoas que chegavam para ele e diziam assim para ele, investe nela, porque ela tem futuro. Mas não sabia ele que Deus... Mas Deus usou ele para falar sobre a minha vinda para cá. Mas ele não falou o lugar, ele só disse assim, todo mundo está casando e Maria Rita está ficando para trás. Mas eu quero dizer para vocês que vocês vão sentir saudade dela. Uma terça-feira no ensinamento. Vocês vão sentir saudade dela. Ela vai, essas andanças dela, essas viagens dela, ela vai dizer assim, pastor, eu vou casar e vou embora. Foi desse jeito que aconteceu. Eu cheguei para ele e disse, pastor, tira uma palavra. E ele tirou a passagem de Pedro, quando o Senhor entregou a chave para Pedro. Ele disse assim, vocês me colocam cada situação. Eu falei, porque eu quero fazer algo e eu não sei se é de Deus. E ele disse, saiu a passagem de Pedro, quando o Senhor entregou a chave na mão de Pedro, que se ligar na terra será ligado no céu, que desligado no céu será desligado na terra. Então eu quero te dizer, minha filha, o que você fizer, se você fizer, Deus é com você. E se você não fizer, Deus continua sendo com você. E eu disse, eu vou casar. Então, se eu casasse, Deus era comigo. Se eu não casasse, Deus continuava sendo comigo. Então eu falei, então eu vou casar. Decido. Aí eu decidi casar. Casamos em dia 12 de junho de 2015. E até aqui nós estamos juntos. O Senhor tem nos sustentado e tem nos abençoado. Mas para chegar até aqui, foi muita lágrima. Foi muita noite sem dormir. Foi muitas palavras dos próprios crentes, dizendo assim, para que você está orando? Cada vez que você ora, você fica pior? A tua situação? Sim. O que você vai fazer lá naquela consagração? Você não está vendo a tua situação? Porque agora para pensar. Sem casa. Sem lugar para morar. Sem emprego. Morando de favor. E ainda com depressão? O que espera de uma pessoa? Nada. Mas eu cria que Deus ia fazer uma mudança. E deu crer. Um dia eu estava na casa dessa amiga, que eu não vou falar o nome, e eu disse, eu vou até a casa do meu pai pedir perdão para ele, porque eu sofri muito com ele. Ela disse, você vai fazer o quê na casa do teu pai? Teu pai não gosta de você. Eu falei, eu vou lá. E eu fui na Zona Sul. Chegando na casa dele, eu pedi perdão para ele, falei com ele, e ele me perdoou, e eu perdoei ele. E aí eu disse, aonde tem um culto aqui? Ele disse, tem um culto ali na igreja de uma irmã. Eu falei, tá bom, eu quero ir lá. E eu fui. Cheguei lá, sentei lá no último banco, mas a irmã me viu. E me deu uma oportunidade. E eu louvei. E quando foi no outro dia à tarde, ela passou na rua da casa do meu pai. E ela disse assim, ontem foi uma moça lá na igreja. O que ela é sua? Falou para a mulher do meu pai. Ela falou, enteada. Ela disse assim, pois então, diga para ela que hoje tem tarde da bênção, para ela ir lá. Aí eu falei, tá bom, vou. Quando eu cheguei na porta, tinha uma moça em pé na porta e ela disse assim, a pastora quer falar com você. Eu falei, tá bom. Aí quando acabou o culto, ela me chamou, sentamos assim. Quando nós estávamos conversando, ela disse assim, se eu te mandar para a Bahia, você tem coragem de ir fazer a obra? Eu falei, coragem eu tenho, eu só não tenho dinheiro. Aí ela disse, pois então, eu vou pagar a tua passagem de ida e você vai, porque eu tenho uma igreja lá e você vai ficar com outra moça cuidando dessa igreja lá para mim 15 dias. Quando ela disse 15 dias, o Senhor disse para mim, na hora assim o Senhor disse, não tem tempo determinado.
Não tem tempo. É tempo indeterminado. Mas eu fiquei quieta. Aí quando foi, isso foi na sexta. Na segunda eu já tinha que ir. Aí eu fui embora para minha casa, me arrumei e fui para a Bahia. Quando eu cheguei na Bahia, sabe, terra do nada, que lá é mato, aqui é mato, aqui é mato e aqui é mato. Banho, nem pensar, porque só tinha a igreja, mas tinha banheiro, mas não tinha chuveiro. Tinha banheiro, mas não tinha vaso. Tinha cozinha, mas não tinha pia. Comida, nem pensar. Tinha que comer na casa. Eu falei, Jesus, ser missionário é isso? O Senhor disse, ser missionário é isso aqui. É isso aqui, ser missionário. Levantava às 5 horas da manhã, o sol estralando. 5 horas da manhã, o sol estrala. Eu agachava assim, ligava a mangueira e ficava lavando os pratos ali. Eu e a outra irmã. E ali o tempo foi se passando. Mas tudo Deus tem um propósito. Eu fiquei 1 mês e 20 dias. Com R$ 70, ainda voltei com 10. E nesse que eu fiquei, chegou um moço. Eu vou mandar esse vídeo para ele. Quando você mandar. Tá? E esse moço chegou. Quando esse moço chegou, esse moço sentou na primeira cadeira e ficou, tipo, me intimidando. Sabe quando te intimida? E eu contando meu testemunho, eu falando do que Deus tinha feito na minha vida, e ele sentado na primeira cadeira. Aí eu fiz o apelo, esse homem levantou a mão e foi para frente e aceitou Jesus. Aí, quando acabou o culto, ele disse para mim, olha, irmã, você vai ter que ir lá em casa, porque tudo que eu faço, a minha esposa está junto. E ela não vai aceitar esse negócio de aceitar Jesus. Eu pensei, vou nada. Aí, um dia, lá dentro da igreja, de manhã, o Senhor disse para mim, vá lá. E eu fui. Cheguei lá, ela me mandou entrar. Ela disse, Maria Rita, eu não aceito o que o Júnior fez. Aceitar Jesus sem eu estar junto. Eu estou nervosa por causa disso, nervosa. Aí no segundo dia o Senhor falou para mim, vá de novo. No terceiro dia o Senhor disse, vá de novo. No quarto dia eu fui. E ela, deitada no sofá, ela disse para mim, o que eu faço para me aceitar esse Jesus? Eu falei, de noite você vai para a igreja. E ela chegou na igreja, aceitou Jesus. Hoje, irmãos, eles são pastores, presidente do campo da Bahia. Uhum. Ele era traficante de roça de maconha. Meu Deus. As polícias procuravam ele com fuzil para matar. E muitas das vezes o Senhor manda a gente fazer algo e a gente não entende o porquê que o Senhor quer levar a gente para lá. Então, que nessa tarde você venha entender que Deus ele é bom e ele tem os seus momentos certos de trabalhar na nossa vida. Ele tira lá do monturo, irmão. Uma pessoa que virava à noite, eu trocava a noite por dia, sabe? Eu trocava assim. Eu saía e eu não tinha dia para voltar, eu não tinha hora para voltar, e minha família dizendo, filho, minha tia, meus tios dizendo, qualquer hora você vai amanhecer morta, qualquer hora você vai aparecer morta, eles vão acabar com você. Fui jurada de morte, tive que sair fugida dentro de carro para outro lugar, para eles não me matar. Eu passei muita coisa. Tem momentos na minha vida que eu olho para mim, que eu começo a pensar, sabe? Começo a pensar assim, tudo que aconteceu na minha vida, eu olho para mim assim, que eu penso que eu não estou viva. Sabe quando você pensa que não é... Que eu penso assim, meu Deus, mas será que eu não morri? Como é que eu não morri? Em tanta situação difícil. Tanta situação difícil. E quanto tempo você ficou nessa vida, assim? Ficou muito tempo? Fiquei. Aí você chegou a fumar? Não, eu fumava. Eu só não cheguei a cheirar cocaína. Mas fumar maconha eu fumava. Eu me lembro que eu tinha uns 12 anos de idade. Nossa, criança de tudo. Meu pai me deu uma surra. Uma surra. Sabe aquela surra que você nunca mais esquece? Ele me deu uma surra, uma surra, uma surra. Quando ele terminou de me bater, ele trancou todas as portas, os vizinhos tudo batendo na porta. Eu me lembro como fosse hoje. Ele pegou um revólver 38 que ele tinha
e botou na minha cabeça. E disse, eu mato você, eu vou para a cadeia, mas eu te mando para o inferno. Mas por que que ele fez isso? Porque eu era muito rebelde, eu era criança rebelde, sabe aquelas crianças rebeldes? E aí, por causa do chamado, eu não podia fazer isso, porque ele já estava querendo me bater. E não era bater de cinta não, viu, irmão? Tá vendo esse estilo aí? Era disso que eu apanhava. Meu Deus. Eu sofri muito. Cortava tudo. Eu sofri muito para chegar até aqui. Eu valorizo assim, Jesus, eu vou dizer aqui nessa tarde, Jesus, ele é tudo para mim. Sabe o que é tudo, missionário Ivone? Tudo, tudo para mim, tudo. Você sabe que é você falar aqui e o Senhor responder ali? Amém. Assim, sabe? É um negócio assim que a gente tem com ele que não dá para explicar, né? Não. A gente fala aqui e ele responde ali, sabe? Porque ele é tudo para mim. Ele é o meu pai, ele é meu amigo, ele é meu irmão, ele é tudo para mim. Então eu quero te dizer nessa tarde, se você olha para alguém da tua família e diz, ah, meu filho não tem jeito, minha filha não tem jeito, eu só digo uma coisa, continue orando. Não desista. Porque se Deus tem promessa dentro da tua casa, o Senhor vai realizar. Se o Senhor diz que Ele vai transformar, que Ele vai libertar. A minha família, hoje, quando eu chego no bairro onde eu moro, um bairro, porque quando eu aceitei Jesus, eu não sei se vocês já viram um vídeo que saiu agora na internet, de uma mulher cantando, eu vou lá para ver. Eu vou lá para ver se a vida dela mudou, sabe? Depois eu vou mandar para você, Ivone. Aquilo lá é minha história, Ivone. Aí a mulher ainda fala assim, eu era isca de traficante. Ela fala bem assim, né? No primeiro dia que eu vi esse vídeo, nossa, eu já me apaixonei pelo vídeo, porque eu vi minha história ali. E quando eu chego no bairro, todo mundo fica me olhando assim, sabe? E quando eu aceitei Jesus, eles saíam para fora para ver eu passar. Para ver eu passar, porque muitas das vezes nós ia fazer evangelismo e ia todo mundo. E eu ficava até sem graça, sabe? Um cochichava, outro dava risada. Hoje não, hoje é diferente. Hoje ele chega para mim e fala, Maria Rita, ora por mim. Ah, Maria Rita, eu quero que Deus faça isso que fez na sua vida. Deus mudou sua vida, eu quero que mude a minha também. Deu uma nova história. Deu uma nova história para mim, uma nova história. E uma história linda, uma história linda, assim, que até eu fico assim dizendo para Deus, Deus, eu não sou merecedora disso. Eu não sou merecedora. Porque muitas das vezes, quando eu chego, ninguém me dá nada. Assim, ninguém dá nada. Ela é uma qualquer, chegou. Mas só que a gente tem chamado e tem uma história. Aí quando a gente vai pregar, aí depois eu vejo as pessoas dizendo, irmã, me perdoe. É isso. As pessoas chegam e falam, irmã, me perdoa. Você me perdoa, irmã? Aí eu já entendo por que ela está pedindo perdão, entendeu? Não precisa ela falar para quê, por quê. Porque eu já estou entendendo por que ela está pedindo perdão. Sim. Por causa da maneira. E a gente que tem o Espírito Santo, a gente sabe quando a pessoa olha para a gente com discriminação. E sabe, Paraná não é fácil. Curitiba, né? Curitiba não é fácil, não, né? Aí você já sabe o que eu faço. Maria né? Rita, então, mas o que dá certo em Curitiba dá em qualquer lugar. Deu certo em Curitiba, você pode ficar tranquila que dá certo em qualquer lugar. Isso aí. Missionária, eu vou chamar missionária, né? Missionária Ivone, eu sei quem foi que me chamou. E quem tem chamado, não fica escondido. E pode se levantar quem quiser. E pode falar quem quiser. Uma hora vai ter que... Eu vi Deus matar, irmão. E Deus ainda dizer para mim, eu matei por causa de ti. Meu Deus. Você sabe o que é isso? Eu matei por causa de você. Você sabe o que é isso? Eu abri a cova e desci ela por causa de ti. Porque eu morava num quintal que era meu pai. Meu pai alugava a casa para qualquer um. E alugou a casa lá para uma pessoal. E um dia eu estava indo para doutrina de noite. Eu encontrei aquele homem. Aquele homem veio na minha direção e disse assim, ei, o seu pai alugou a casa para mim? E ele não disse que a casa estava daquele jeito, isso, aquilo, outro. E eu já vi com aquela ignorância, sabe? Aí quando ele falou assim comigo, eu não respondi, eu fiquei parada. E o Senhor disse assim para mim, no dia que ele mudar, a mulher dele vai morrer. Você sabe o que é isso? E eu fiquei tão assombrada e fui embora para a igreja, cheguei na igreja normal, sentei, e passados dias ele mudou. E eu tinha chegado do trabalho e tinha ido na casa da minha amiga. Quando eu cheguei no portão, estava aquele alvoroço no portão,
E era o dia que eles tinham mudado, aquele alvoroço. E aí eu disse, o que está acontecendo? Um dos filhos de minha mãe passou mal. Aí eu lembrei do que o Senhor falou. Eu não fui lá. Eu entrei para dentro do meu quarto e disse, Senhor, se o Senhor vai levar ela, salva pelo menos a alma dela. Não deixa, Senhor. Irmãos, ela foi para o hospital. Ela ficou 7 dias, a mulher. E ela veio a falecer. Passados dias eu fui num culto. E quando eu cheguei no culto, Deus tomou a irmã e disse, abri a sepultura por esses dias por causa de ti. E desci a cova. Porque eu sabia o que eles iam fazer com você naquele lugar. E eu te dei livramento. E o Deus que a gente serve, irmão, é esse. Para livrar, ele faz qualquer coisa por nós. Ele se levanta. Então que nessa tarde, você olhe para mim. Se Deus deu jeito na minha vida, eu quero te dizer que Deus tem jeito para a tua casa também. Deus tem jeito para o teu filho, tem para o seu marido, tem para a tua parentela. É só você orar. Porque quando nós oramos, o Senhor nos atende. O Senhor disse assim, que através da minha vida ia trazer toda a minha parentela. E o Senhor tem trazido um por um. Amém. Querendo ou não, Amém. Um por um. Era família de idólatra, mexia com feitiçaria, com bruxaria. E o Senhor ainda falta 2 ainda. Mas eu creio que Deus vai trabalhar. Deus está trabalhando. O que eu tinha que fazer por elas, eu já fiz. Agora, o que eu tenho que fazer por elas é só orar. Jesus está lá. Eu falar não adianta. Mas o Senhor sabe como trabalhar. E muitas das vezes, nós queremos fazer pela nossa força. E a palavra do Senhor diz que não é por força e nem por violência, é pelo toque do Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes nós temos que orar e deixar Deus fazer do jeito que Ele quer fazer. E o Senhor trabalhou na minha vida, o Senhor operou na minha vida, eu vou dizer nessa tarde, porque eu deixei Ele trabalhar. Então deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Se o Senhor tem promessa, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não tem para onde se esconder. Eu tentei me esconder de tudo quanto foi jeito. Eu ia e saía, mas eu não me batizei. Eu me batizei quando eu fui a última vez que eu aceitei Jesus, foi aí que eu me batizei. Aí quando eu me batizei, aí eu falei, agora eu vou para cima, Jesus. Já estou aqui mesmo, então vamos para cima. E eu fui, o Senhor tem me sustentado até aqui. E eu creio que Deus vai sustentar você também. Então, receba nessa tarde. O Senhor é aquele que levanta do monturo e coloca para sentar no lugar de príncipe. Porque eu tenho vivido assim coisas que até hoje eu fico perguntando, Jesus, como é que o Senhor pode me colocar aqui assim? Esses dias, eu queria ir numa igreja aí. Eu falei, Jesus, eu queria tanto ir lá, mas eu não queria. Mas eu não queria falar para ninguém que eu quero ir lá. Irmãos, Deus é lindo. Ela vai saber, se ela assistir, ela vai saber quem é ela. Eu entrei na loja e eu olhei nos vestidos e eu disse, eu queria um vestido desse, porque esses vestidos tudo igual que tem por aí, chega nas igrejas, tá todo mundo igual. Eu queria ter esse daqui. Aí ela conversando comigo, ela disse, que igreja que você é? E eu falei, sou lá do Ludovica. Aí ela disse, eu sou da igreja tal, e eu sou a dirigente do circo de oração. E ela falou, quem é você? Eu falei, sou Maria Rita. Você prega, irmã? Você canta, irmã? Ela falou, pois então me dê seu telefone, que eu quero que você vá pregar lá na minha igreja. Precisou eu ir atrás? Não precisa. Aí eu cheguei em casa, meu marido estava de férias, eu cheguei em casa e falei, amor, mas não é que Deus abre porta mesmo? Deus, quando quer apresentar a gente, apresenta? Porque Deus, quando quer apresentar, Ele apresenta a gente. Não precisa a porta de emprego, tudo que você precisa, não precisa você se oferecer. O próprio Deus abre caminho onde não tem caminho para nos colocar naquele lugar. Então eu quero agradecer aqui nessa tarde a irmã Ivone pelo convite, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Obrigada pelo convite. Não foi a irmã que quis, foi o próprio Deus que quis que eu estivesse aqui. O Senhor que preparou. Não sei nem como que Deus me chamou.
Eu não sei como que Deus me chamou, porque eu sou muito tímida, eu tenho vergonha das pessoas, tenho vergonha de tudo, sabe assim? E quando me coloca, de repente, no congresso, que tipo, o pregador não vem, Maria Rita que vai pregar, meu Deus, eu só falta. Outro dia aconteceu isso. Teve um congresso, Deus ele faz umas coisas na vida da gente que a gente fica meio assombrado, sabe? Era para mim ir pregar no congresso, mas a dirigente disse que eu não ia. Aí a outra dirigente queria eu, mas a outra não queria. Aí ela disse, então vamos colocar Maria Rita na quarta-feira, antes do congresso. Aí ela disse, também não quero ela no anticongresso, porque eu vou colocar não sei quem, e não sei o quê, e não colocou. Fui para o quarto. Eu fui para o quarto e falei para Jesus, Jesus, não deixa o pregador de sábado vir. Meu Deus. Mas eu não sabia o que eu estava falando. Eu fiquei triste. Quem não fica? Eu sou ser humano. Falei, Jesus, não deixa o pregador vir. Quando foi no sábado, 2 horas da tarde, o celular toca. Maria Rita, te prepara, você que vai pregar no congresso. Mano, pensa o tanto de gente. Quando eu cheguei na porta, eu escondi atrás do meu marido e disse, agora, Jesus? Aí o Senhor falou assim, eu faço assim, quando não te quer. Eu crio situação e te coloco dentro. Terrível, irmão, é quando a gente mexe com alguém que ora, com alguém que tem compromisso com a palavra do Senhor. É melhor que fique quieto. Eu penso assim, sabe? Não estou falando por causa de mim, não. Eu falo por muitas mulheres. Pela irmã Ivone, sempre está na frente do trabalho. Para as outras mulheres, Silmara, Adailza, sabe? Vejo essas irmãs, sabe? Que eu não chego nem nos pés dela, do jeito que elas oram, do jeito que elas trabalham na obra. E tem pessoas ainda que têm coragem de se levantar. Se levanta para cair. Então, que nessa tarde você possa receber esse testemunho na tua vida. Deus ainda faz milagre. Deus ainda levanta lá do monturo e coloca para sentar no lugar de príncipe. Mas para ele colocar, nós temos que correr para o joelho. Você quer ter a sua casa? A casa, irmão, ela só fica de pé se eu e você estiver de joelho. Eu falo pela palavra, pela vida de Raabe. Raabe era uma prostituta, ninguém dava nada para aquela mulher naquela cidade, mas quando aqueles espias chegou dentro daquela cidade e ela fez aquele pacto com eles, e ela disse, ó, derruba tudo, mas minha casa não. Agora para pensar, uma cidade inteira caindo e a casa de Raabe em pé. E ele disse, se você e tua família e ninguém sair para fora, pode ter certeza que a tua casa não vai ser derribada. Eu vejo assim que Raabe, ela creu. Ela creu. Ela creu. Imagina, eu falo de Raabe, imagina ela trabalhando com a família dela. Eu acho lindo quando ela fala assim, eu sei que o teu Deus é Deus em cima e Deus embaixo. Eu acho lindo quando ela fala isso, que o teu Deus é em cima e é Deus embaixo. Trabalhar dela, sabe assim, com certeza? E nós temos que ser assim, irmão. Ter certeza. Temos que crer. Ter certeza. Eu creio, irmão. Eu sou daquele tipo que se Deus manda entregar algo para a irmã e a irmã não crê, eu digo para ela, eu creio por mim e por você. Eu sou desse tipo. Crer. Porque eu tenho visto o que Deus tem feito. Amém. As maravilhas que o Senhor tem feito. Quem eu era? Eu era um lixo humano. Ninguém passava por mim. Ninguém olhava para mim. Quando eu chegava num lugar, as pessoas saíam de perto. Você sabe o que é isso? Eu fumava 4 maços de cigarro por dia. Fora as outras porcarias que eu usava. Agora, para pensar. Ninguém dava nada, eu não era ninguém. Agora, eu vou chegar na casa do Senhor e vou dizer que eu sou alguma coisa? Eu não sou nada. Eu sou alguma coisa porque o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. Amém. Então, nós temos que entender isso, que nós não somos nada. Nós não somos nada. E muitas das vezes a gente quer ser melhor do que as pessoas. Nós não somos melhor do que ninguém, porque nós é pó. Se o Senhor assoprar, acabou. Então, que nessa tarde nós venhamos entender que é Deus é que cuida de nós. É Deus é que zela pela nossa vida. Então, que nessa tarde você possa receber esta palavra. Que você possa crer que a tua casa vai ser mudada, sua casa vai ser transformada, a tua casa vai haver libertação, vai haver salvação dentro da tua casa. Se Deus mudou a minha vida, Ele tem poder para mudar a sua. Amém. Mas para isso, tem que ir para o joelho. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quer fazer um agradecimento? Quer agradecer alguém? O maridão deixou você vir aqui hoje. Eu quero agradecer meu esposo.
Ele é uma bênção na minha vida. Quando Deus dizia assim para mim que ia me dar um marido bom, o vaso disse assim, Deus vai dizer que vai te dar um marido bom, 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 bom. E eu olhava, não existe homem bom, não. Eu pensava comigo. Existe sim o meu marido. Que Meu bênção. marido é um homem muito bom, muito, muito, muito bom. E eu agradeço a Deus pela vida dele, que Deus possa conservar a vida dele. Amém? A única pessoa que eu posso agradecer, e quero agradecer primeiramente a Deus, né, por tudo, por estar aqui, agradecer a irmã Ivone, pelo Imagina. convite, que Deus abençoe, seu filho, sua nora, que está ali tudo escondido. Né? Ele que está fazendo tudo isso aí. Quero agradecer vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês e que vocês sejam muito felizes. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Amém? Só isso que eu tenho para dizer. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, mande para a sua família, para os seus amigos, e que esse testemunho veio edificar vidas. Me edificou aqui. Fiquei muito feliz em receber a irmã Maria Rita aqui. Uma alegria muito grande, irmã Maria Rita. Que Deus venha te abençoar cada dia mais a sua vida. E nós terminamos por aqui. Nós vamos orar. Maria Rita vai abençoar a sua vida com uma oração. E nós terminamos o nosso vídeo. Pode orar, irmã Maria? Abençoar essas vidas? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui nos encontramos nessa tarde, queremos te agradecer, te bendizer. Deus, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai continuar fazendo, ó Pai. Abençoa a vida da irmã Ivone, abençoa a vida do teu filho, da tua nora, Senhor, meu Deus. Abençoa os ouvintes, meu Senhor, meu Deus. Aqueles que ainda vão ouvir e ver este vídeo, ó Pai, que o Senhor possa alcançar, que possa haver transformação, libertação para a casa deles, para a vida dos seus familiares, ó Pai. Entra, meu Pai, nessa tarde com poder e glória. Entra libertar, salvar, ó Pai. Entra, Senhor, meu Deus, aonde nós não podemos entrar, ó Pai. Aonde nós não podemos colocar a nossa mão, ó Pai. Só o Senhor pode colocar. Senhor, faz o teu milagre, faz a tua obra, Senhor, meu Deus. Porque a tua palavra diz que o Senhor não muda, o Senhor continua sendo o mesmo. E eu creio nessa tarde, ó Pai, que o Senhor tem poder para fazer, que o Senhor tem poder para libertar, tem poder para salvar, ó Pai. Alcança, Senhor, meu Deus, e dá vitória, Senhor, meu Deus, e entra com libertação e salvação, ó Pai, para a glória do teu santo nome, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Jesus te ama e nós também te amamos vocês, tá bom? Fique com Deus.